O que é a coculpabilidade? Excelência, a coculpabilidade é uma teoria encampada por uma parte da doutrina na qual diz que o Estado tem uma parcela de culpa da criminalidade, pois ele não assegura a todos a mesma igualdade de acesso à educação, à saúde, sendo que determinadas pessoas devem se recorrer ao crime para poder sobreviver. Sendo assim, é imputado ao Estado uma culpabilidade pelos crimes cometidos. Há divergência da doutrina acerca de aceitar ou não esta teoria. Diferencie calúnia da denunciação caluniosa. Excelência, a calúnia é um crime contra a honra objetiva que está previsto expressamente no nosso Código Penal, que consiste na imputação de determinado crime falsamente a determinada pessoa. Por outro lado, o crime de denunciação caluniosa consiste num crime que ocorre contra o sistema de justiça, em que imputa-se a determinada pessoa uma investigação de determinado crime, um procedimento de investigação criminal falsamente. Além disso, pode também ocorrer nos crimes de improbidade administrativa, em que há instauração de determinado procedimento falso contra determinada pessoa. Qual é a diferença entre o artifício e o ardil em se tratando de estelionato? Excelência, ambas são hipóteses de ocorrência de fraude e se diferenciam pelo fato de que no artifício é utilizado algum bem, algum objeto material para enganar determinada pessoa, como, por exemplo, o uniforme de determinado correio, por exemplo, para enganar determinada pessoa. Por outro lado, o ardil consiste numa fraude que é feita por meio de conversa enganosa, não é utilizado algum objeto. Vamos passar para o processo penal. Diferencia a prova ilícita da prova ilegítima. Excelência, ambas não são admitidas em nosso ordenamento jurídico, e a diferença consiste em que a prova ilícita não há observância de normas de direito material, e elas devem ser desentranhadas do processo. Por outro lado, a prova ilegítima diz respeito à não observância do procedimento, que está relacionado a processo penal, e ela será realizada pela teoria das nulidades. A violação da cadeia de custódia implica em nulidade da prova? Excelência, os tribunais superiores já se manifestaram sobre isso, pois há divergência quanto à violação. Atualmente, o entendimento consiste em que deve ser analisado o caso concreto e as demais provas para verificar a consequência disso. O mero descumprimento não acarreta automaticamente a sua nulidade, deve ser analisado o caso. O que é o exame de corpo de delito indireto? Excelência, os crimes que deixam vestígios devem ser objeto do exame de corpo de delito. No caso do vestígio ter sido desaparecido, utiliza-se o exame de corpo de delito indireto, que consiste, por exemplo, num crime de lesão corporal, em que a pessoa não foi ao IML diretamente, usa-se o laudo do hospital para se analisar o delito que ocorreu. É realizado em cima de determinada outra prova, não diretamente sobre o objeto. Legislação especial. Na LEP, quem é considerado egresso? Excelência, de acordo com a LEP, o egresso consiste aquele que já realizou a sua pena e há um prazo de 1 ano para ser considerado regresso. Corte da orelha de um cachorro constitui crime ambiental?
Sim, excelência, consiste no crime de maus tratos ao animal. Dirigir sem habilitação é crime? Excelência, a pessoa que não tem habilitação e dirige, gerando um perigo concreto, comete um crime. Constitucional. A questão da minoridade penal é cláusula pétrea? Excelência, há divergência na doutrina quanto a este tema. Há quem diga que sim, considera-se cláusula pétrea em nossa Constituição, porém há uma outra corrente que não considera cláusula pétrea e defende que deve ser reduzida a maioridade penal em nosso ordenamento jurídico. A segurança pública em nível estadual é atribuída a quem? Excelência, a segurança pública em nível estadual é de atribuição da Polícia Civil de cada estado. Nos crimes que envolvem indígenas, quem é responsável pela investigação? PF ou PC? Excelência, no caso em que figurar um único indígena como indivíduo, a atribuição é da Polícia Civil do Estado, consequentemente da Justiça Estadual. Por outro lado, se envolver indígenas na sua coletividade é de competência federal. Direitos humanos. Atendimento médico e psicológico aos presos está previsto nas regras de Mandela? Sim, excelência, está previsto. O Estatuto de Roma admite prisão perpétua? Excelência, de acordo com o Estatuto de Roma, é possível sim a prisão perpétua, mas a pessoa pode pedir para que seja revisada esta prisão depois de determinado tempo. Fale sobre a dicotomia universalismo e relativismo cultural. Excelência, de acordo com o universalismo, os direitos humanos são aplicados a todos indistintamente e devem ser garantido a todos uniformemente em todos os territórios. Por outro lado, há peculiaridades de determinados estados em que entra em conflito com a universalidade dos direitos humanos. Há grande divergência de como compatibilizar isto, mas prevalece que deve ser aplicado o universalismo de forma mais ampla do que relativismo cultural, apesar de dever ser respeitadas as culturas dos estados, mas os direitos humanos devem prevalecer. Direito administrativo. É possível o município desapropriar bem do Estado ou da União? Sim, excelência. Quanto à desapropriação, não, excelência, retificando, não é possível a desapropriação por parte de município a bens de Estado. Deve ser respeitado. A União pode desapropriar bens dos estados e dos municípios, e os estados desapropriarem bens dos municípios. Lei Orgânica da Polícia Civil. Qual é o prazo para o policial civil entrar em exercício após sua posse, não havendo disposição em contrário? Excelência, o prazo para que entre em serviço é o prazo de 15 dias que pode ser prorrogado a pedido. Delegado e investigador, que são primos, podem trabalhar sobre as ordens um dos outros? Sim, excelência, é possível, pois é um colateral de quarto grau. Encerramos. Perguntinha de cada. Vamos lá, vou te dar observações gerais que eu percebi durante toda a arguição, então vale para todas as matérias. Eu acho que você fala super bem, você tem uma voz firme, fala de maneira concentrada, no final até gesticulou um pouco mais, isso é bom. As mãos, toma cuidado para não exagerar, mas as mãos, querendo ou não, ajudam o pensamento a fluir, não torna uma arguição muito monótona, então você está gesticulando junto, seu corpo está falando junto com o que você diz, então, de certa maneira, na oratória, isso fica bom. Eu só achei que as perguntas foram respondidas muito diretas. Tá. Eu acredito que, se você
respirar um pouco para responder, não tentar responder de prontidão, então não tem problema respirar, parar uns 10 segundos para organizar as ideias. Pensa assim, que é o seu momento de brilhar ali. Muitos candidatos estão preparados e muitos não irão passar, terão que ser necessariamente reprovados, porque não tem lugar para todo mundo. Então, como é o seu momento de brilhar, é a sua hora de mostrar tudo que você sabe, sempre que uma questão for muito direta, é interessante tangenciá-la. Por exemplo, a dos médicos e psicólogos nas regras de Mandela. Poderia ter iniciado com um conceito, que são as regras de Mandela, se é soft law, hard law, o Brasil, qual foi a posição do Brasil por ela, por que deve ter um atendimento médico, porque o Estado fica responsável pelo preso, ele não vai só jogar o preso lá e deixar sem saúde, sem nada, tem que dar condições mínimas de saúde, como se ele estivesse fora do presídio também. Então, como é o seu momento, assim, de mostrar tudo que você sabe, não economiza o que você sabe sobre o conteúdo mesmo, que seja de maneira tangencial. Tá. E sempre, assim, principalmente em penal e processo penal, é legal trazer exemplos para você deixar viva a sua arguição. O cargo de delegado de polícia é muito assim, vão te jogar uma bomba na sua sala com uma história sem pé nem cabeça, e você vai ter que encaixar isso em algum instituto jurídico, algum crime, alguma coisa. Então, quando você traz exemplos, você mostra para o examinador que você consegue encaixar a vida prática com a teoria que você estuda. Tá? Até para complementar também, e muitas vezes o exemplo ele vai ser mais fácil de lembrar do conceito do que o próprio conceito técnico. Então, até mesmo para ativar a memorização de maneira mais rápida, o exemplo ele ajuda bastante. Sim, é verdade. Aí vamos lá. Com culpabilidade, o Estado ele tem parcela de responsabilidade. A doutrina ela traz o artigo 66 do Código Penal como um exemplo, porque ele fala assim que a pena ainda pode ser atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior, embora não prevista. Então, essa circunstância anterior seria a responsabilidade do Estado, a responsabilidade social imputada aos fatos criminosos. Porém, também lembrar que para uma outra corrente, se a teoria da culpabilidade fosse aplicada, não sei que estado, que município, ou que o órgão federal que não seria responsabilizado, porque não há notícias de um estado ou um município que tenha a prestação, por exemplo, de serviço de saúde pública excelente, serviço de educação excelente. Então, a teoria no Brasil, pela demanda de prestação de políticas públicas ser muito ineficiente, já há muito tempo, é comum no Brasil essas políticas públicas não serem tão eficientes, isso seria aplicado de maneira muito geral. Então, a culpabilidade no Brasil, ela não foi tão aceita assim. Aí, calúnia e denunciação caluniosa. Esses crimes que são muito... Estão perguntando qual é a diferença de um de outro, é sempre interessante começar pelo bem jurídico, porque muitas das respostas você consegue sair pelo bem jurídico, porque tratam de assuntos bens totalmente diferentes. Pelo capítulo, você consegue diferenciar. O examinador, a minha visão, acredito eu, que não colocariam crimes muito diferentes, por exemplo, um roubo e estupro, não tem nada a ver com nada. Então, a questão ficaria, de certa maneira, fácil. Então, quando ele pergunta, diferencie um crime do outro, ele quer saber qual que é a diferença principal, porque existem semelhanças entre eles. Nesse aqui, o próprio conceito, né, o nome calúnia e denunciação caluniosa poderia confundir um pouco, mas aí o bem jurídico resolveria essa pergunta, e realmente, um crime contra a honra é um crime contra a administração da justiça, né? É algo maior, porque a gente vai e movimenta o aparelho estatal. Essa do artifício do ardil do estelionato, você foi muito bem, pergunta difícil, conceitual, bem pontual, que o artifício, ele é o aspecto material da fraude. Então, por exemplo, o agente que utiliza uma maquininha eletrônica. Já o ardil, ele é uma malícia, uma astúcia, tá ligado com a capacidade que a gente tem de ludibriar a pessoa. Aí, processo penal, prova ilícita e prova ilegítima. Essa aqui seria muito legal trazer um exemplo para deixar mais claro o que está sendo ali conceituado, e também para gastar um pouco mais do tempo, que a prova ilícita, ela vai contra a Constituição e normas legais, e a prova ilegítima contra normas processuais. Por exemplo, perícia realizada por um perito não oficial, e a lei fala em dois. A prova a interceptação telefônica sem ordem judicial. Muitos exemplos, né?
Aí, se há nulidade na cadeia de custódia. Depende, o STJ já se debruçou sobre o tema em 2021, falando que deve se analisar o caso em concreto, pode ocasionar uma nulidade absoluta, mas também pode ocasionar uma nulidade relativa. Não é uma regra, tem que analisar o caso a caso, pensando também no princípio da proporcionalidade. Uhum. O exame de corpo de delito indireto é aquele que o perito tem acesso a elementos secundários, como, por exemplo, a ficha clínica de atendimento hospitalar, de uma prova testemunhal. Aqui no interior é muito comum o exame de corpo de delito ser indireto, quando há, por exemplo, lesões, perícias médicas, porque o IML fica longe da cidade, então a vítima só tem ali disponível para ela uma Santa Casa, né, de maneira mais rápida. E caso a necessidade, o vestígio ainda esteja aparente, aí sim tem alguns casos que essa vítima ela é mandada para o IML mesmo, para fazer o direto, porque o indireto ele é feito em elementos secundários, então tem alguns entendimentos de juiz, promotor e tudo mais, que eles acabam preferindo o exame de corpo de delito direto, quando a vítima ainda assim apresenta os vestígios. Aí na LEP, quem é considerado egresso, a palavra é o liberado definitivo, é realmente pelo prazo de 1 ano, mas a palavra-chave tem que vir assim, que a própria lei fala, é o liberado definitivo, ou também o liberado condicional durante o período de prova. Aí que nem essa, por exemplo, corte de orelha de um cachorro constitui crime ambiental? Sim, constitui, porém, poderia ter discorrido assim, que os maus tratos, ele está previsto na Lei de Crimes Ambientais, não precisa saber o número do artigo de cor, mas sempre que souber números e anos de julgados e número de julgado, é um argumento de autoridade, você está demonstrando um certo conhecimento, mas só quando tem realmente bastante segurança, mas ele está previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Porém, existem os maus tratos qualificados, que é para cão e gato. Nos maus tratos normal, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Já nos maus tratos qualificados, a pena é de 2 a 5 anos. E é de reclusão. Então, a diferença é muito gritante, porque, por exemplo, você pode pedir uma prisão preventiva de quem maltrata um cachorro ou um gato, mas se for um outro animal, não poderia pedir essa prisão preventiva, e os efeitos, né, são dos maus tratos sem ser de cão e gato são muito menores do que desses animais, mas daria para fazer essa diferenciação, que é uma espécie qualificada, que foi introduzida recentemente pelo legislador, que entendeu que os maus tratos deveriam ser punidos com maior rigor para cães e gatos, e não para todos os animais. Aí, dirigir sem habilitação é crime? Depende, né, se causar dano, sim. Então, se a gente estiver tendo alguma conduta anormal, está dirigindo na contramão, está fazendo zigue-zague, está causando algum dano, aí sim é crime do 309, senão é só uma infração administrativa. Aí a questão da minoridade, é cláusula pétrea? Essa pergunta também é bem ampla, daria para discorrer, porque existem duas correntes. A primeira, que não pode ser emendada, porque é um direito fundamental e pelo princípio da proibição do retrocesso, efeito cliquet é só para frente, não pode voltar, não pode suprimir nem retroagir os direitos. Mas, para uma outra corrente, entende-se que é possível alteração do 228 da Constituição por meio de emenda, uma vez que a imputabilidade não é um direito fundamental. E há ainda também uma corrente que faz todo sentido também, que diz que numa nova ordem constitucional, então, o poder constituinte originário, se fosse instituída uma nova Constituição, esse dispositivo ele poderia ser modificado e não passar a ser mais cláusula pétrea e ser modificado. Tá. A segurança pública em nível estadual é atribuída a quem? São subordinados ao governador, que é a Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Aí, só uma especificidade que em São Paulo, pela lei orgânica atual, que é de 1979, a disposição que a Guarda Municipal ela fica vinculada à Secretaria de Segurança Pública. Porém, ela é vinculada ao Poder Executivo Municipal, né, que é Guarda Municipal. Então, essa discussão se a Guarda Civil, se ela está a nível estadual ou não, porém, com a lei que está vigente ainda, que é a lei orgânica de 1979, aqui de São Paulo, a Guarda Municipal está vinculada à Secretaria de Segurança Pública.
Aí, nos crimes que envolvem indígena, quem é responsável pela investigação? Falou bem, depende. Se a disputa for por direitos indígenas, é sim Polícia Federal, mas se for um crime comum, por exemplo, um índio que sai do local onde ele vive e furta um mercado na cidade. Não tem nada relacionado à condição dele de ser indígena ou não, então é a Polícia Civil. Agora, por exemplo, um crime ambiental dentro de uma reserva indígena, é um crime mais ligado aos direitos dos indígenas, da terra indígena, então atrairia a competência da Polícia Federal. Aí, direitos humanos, atendimento médico e psicológico dos presos está previsto na regra de Mandela? Sim, está, né? Claramente está, porque a regra de Mandela tem esse viés de trazer normas protetivas aos presos e fala que o preso é uma responsabilidade do Estado e que toda a unidade prisional deve contar com serviço de saúde incumbido de avaliar os presos. Então, sim. O Estatuto de Roma admite a prisão perpétua? Sim, admite, mas também admite pena de até 30 anos, multa e tem mais uma pena, reparação de bens, esqueci a quarta pena, mas prisão perpétua, prisão de até 30 anos, multa e tem mais uma pena que me fugiu a memória. E sobre a prisão perpétua, realmente tem que fazer a revisão depois de 25 anos. 25 anos o prazo, e a doutrina diz que é uma condição, uma revisão obrigatória. Dicotomia do universalismo e relativismo cultural é que para o universalismo, por exemplo, na DUDH, existem direitos que são universais, que não importa qualquer condição anterior, basta que a pessoa seja humana. Mas, para os relativistas, eles entendem que esses direitos foram classificados universais, partindo de um viés etnocêntrico e colonialista. Então, países europeus, países colonialistas, acabaram criando esses direitos que são universais, que não consideram as culturas locais. A direito administrativo é possível o município desapropriar bem do Estado da União? Não, o inverso é possível, né? O ente maior, ele vai desapropriar o menor, mas o inverso não pode acontecer. O prazo para o policial civil entrar em exercício, na verdade, é de 15 dias. A prorrogação, que é mencionada na lei orgânica, é a prorrogação da posse, que fala que é de 15 dias, e prorrogada por mais 15 dias. Já o exercício não há essa disposição. Não há prorrogação. Do exercício. E lembrar que é até 15 dias. Porque se não me falha a memória, por exemplo, a nossa posse foi na quinta ou sexta-feira, e a gente entrou em exercício na segunda. Então, seria um prazo, a lei fala dentro de 15 dias, mas é até 15 dias. Inclusive, tem um parágrafo que fala que o artigo 30, que fala no interesse do serviço policial, o delegado geral de polícia pode determinar que os policiais civis assumam imediatamente o exercício do cargo. Depois em qualquer momento pode ser chamado, mas existe um prazo limite, né, que é até os 15 dias. E aí, se o delegado e o investigador, que são primos, podem trabalhar sobre as ordens um dos outros? Sim, o estatuto veda parentes de até segundo grau, né, os primos são quarto grau, mas também o estatuto ressalva que para as funções de confiança e livre escolha, ainda que seja de segundo grau, pode ser função de confiança agregada, só não pode exceder 2 o número de auxiliares nessa condição. Tá. Uhum. Ótimo. 7, eu acho que você tem conhecimento, fala bem, tem postura concentrada, bastante concentrada na lição, é só, às vezes, manter um pouco mais a calma e desenvolver mais, deixar fluir mais as ideias. Tá, fala mais, né? Fazer uma introdução melhor. Uma introdução, começo, meio e fim, claro que não enrola muito, mas a maioria das coisas que souber que vir, deixar as ideias fluírem para vir mais coisas e falar mais, não responder de maneira tão direta assim, porque muitos candidatos têm conhecimento ali. Para você ter um diferencial, você precisa demonstrar o seu conhecimento, você precisa vender o seu peixe. Você está ali na boca do gol, só falta isso para você passar, e muitos candidatos estão se preparando também, tanto quanto você. Então, esse é o momento de mostrar o que você sabe. Se o examinador quiser, se ele achar que está sendo desnecessário, ele vai te cortar e achar que você está viajando, mas até então,
é difícil, os examinadores não têm essa postura de querer ferrar o candidato, nem nada disso. Ele pode até te testar um ponto ou outro, mas a arguição não é, a gente não precisa ter aquela ideia que vai ser cheia de cortes, cheia de tem referências, não, você vai conseguir desenvolver o seu raciocínio até para você demonstrar seu conhecimento. Caso ele não queira ouvir, ou queira passar para uma outra pergunta, ou ache que você está viajando, ele vai falar, tudo bem, candidato, satisfeito, mas assim, também não é nada pessoal. Às vezes ele quer realmente fazer outras perguntas para você, mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Uhum. Tá bom. Mas é isso, então, bons estudos. Muito obrigada pela arguição, por todas as explicações, foi muito bom. Ai, que bom. Tô aqui, qualquer coisa